Vamos lá, pessoal, vamos que vamos. Vamos estudar agora o artigo 228, dando sequência aos crimes contra a dignidade sexual, que se Deus quiser a gente acaba logo. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. A gente já estudou favorecimento da prostituição, professora, já, o artigo 218b, que inclusive é um crime hediondo. Fala favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Só que lá engloba as pessoas entre 14 e 18 anos. Aqui vocês vão ver a diferença. Fala assim: induzir ou atrair alguém à prostituição, outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone, com a pena de 2 a 5 anos. Lá, no artigo 218b, a pena de 4 a 10 anos. Aqui é de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º continua. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado, proteção e vigilância, a pena será de reclusão de 3 a 8 anos. O parágrafo 2º diz que se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena será de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência também, que a gente pode responder, né, se resultar lesão corporal. E parágrafo 3º, se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a pena de multa. Então vamos lá, a exemplo do artigo 218b, o favorecimento à prostituição da forma de exploração sexual, agora a vítima já não é criança ou adolescente, então foi a diferença que a gente fez. Exploração sexual, a gente já disse, quando a gente tratou do artigo 218b, que ela engloba a prostituição, o turismo sexual, a pornografia e o tráfico para fins sexuais. Tá? Então, quando a gente fala de exploração sexual, pode ser alguma dessas. A objetividade jurídica tutelada aqui é a dignidade sexual, é a moral sexual, na verdade. Permite a aplicação aqui do acordo de não persecução penal do artigo 28A, tá? Desde que não se trate da qualificadora do parágrafo 2º, porque aí no caso de emprego de violência não haverá o acordo de não persecução penal. Sujeitos do crime. Quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Já no polo passivo, pode ser qualquer pessoa não menor de 18 anos. Porque se for menor de 18 anos, o crime será do artigo 218b. Então, seja homem, seja mulher, qualquer um que seja induzido à prostituição e impedido de deixar de exercê-la, será sujeito passivo. Então, a pessoa tem que ser o sujeito passivo capaz mentalmente, possuindo no momento do crime necessário discernimento para a prática do ato. Conduta, eu tenho 5 núcleos do tipo, vamos ver quais são. Induzir, atrair alguém à prostituição, a pessoa ainda não está na prostituição, ou outra forma de exploração, sexual, facilitá-la. Aí tem impedir ou dificultar, criar obstáculos que alguém a abandone. Então, a prostituta, nesses 2 últimos núcleos do tipo, ela pode sim ser vítima desse crime do artigo 228. O elemento subjetivo aqui é o dolo, consistente na vontade de induzir ou atrair alguém, de facilitar, de dificultar ou de impedir que alguém a abandone a prostituição. Já foi falado nos comentários do artigo 218b a discussão sobre a existência ou não de finalidade específica, satisfazer a lascívia, e é desnecessária a finalidade de lucro. Se houver a finalidade de lucro, eu tenho lá o aumento de pena, não, a pena de multa além da pena privativa de liberdade. Consumação e tentativa. Quando se dá a consumação, induzir, atrair, facilitar, consuma-se o delito no momento em que a vítima passa a dedicar-se à prostituição ou outra forma de exploração sexual, colocando-se à disposição de clientes de forma constante. Já nas modalidades de impedir ou dificultar o abandono da exploração sexual, o crime se consuma no momento em que a vítima delibera, ela diz que ela quer sair da prostituição e é impedida. O agente obsta o seu intento, protraindo a consumação durante todo o período, ou seja, no caso de impedimento de dificuldade, quando a pessoa dificulta, o crime ele consuma-se e a consumação ela se protrai no tempo. A tentativa é perfeitamente possível, tá? Em todas as modalidades. O agente, por exemplo, pratica os atos aptos a perfazer a conduta e não consegue por circunstâncias alheias à sua vontade.
227, 228 já estudamos, vamos ao do artigo 229 do Código Penal, que fala do estabelecimento para exploração sexual. Fala assim, o núcleo do tipo é manter, artigo 229, manter por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não, então é dispensável o intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. A pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Gente, nós vemos aqui que o núcleo do tipo manter leva a um crime habitual. Então, o artigo 229, nós vamos ver que ele é um tipo habitual, que a manutenção exige a reiteração de atos. Vamos lá. Aqui, a objetividade jurídica tutelada é a dignidade sexual, né? É a moral sexual. Nós já falamos o que é exploração sexual. A exploração sexual engloba, vamos lá, prostituição, turismo sexual, pornografia e tráfico para fins sexuais. O que se reprova, gente, na verdade, não é o sexo, tá? A libidinagem, mas a exploração do sexo, a exploração sexual. Então, a exploração sexual e uma das formas de você coibir essa exploração sexual é você criminalizando a manutenção das casas de prostituição. Então, vamos lá. Em razão da pena combinada, não existe nenhum benefício da Lei 9.099, só o acordo de não persecução penal, objetividade jurídica, como sempre, a dignidade sexual. Sujeitos do crime. Quem pode praticar o crime de manutenção de casa de prostituição? Qualquer pessoa pode praticar o crime. Se o sujeito passivo for menor de 18 e maior de 14 anos, o crime será do artigo 218b, tá? Inciso 2, se menor de 14, o responsável pelo estabelecimento responderá pelo estupro de vulnerável. Então, a manutenção da casa é uma coisa, manter as pessoas prostitutas naquele lugar, se a manutenção for de maior de 18 anos, né? A manutenção, entenda, são 2 crimes diferentes. Só manter a casa de prostituição já é crime, induzir pessoas à prostituição também é crime, o artigo 228. Então, poderia haver aqui um concurso de crimes. E se essa pessoa que é mantida em prostituição, né, favorece, induz, etc., tiver entre 14 e 18 anos, o crime será do artigo 218b. Não tem como manter em prostituição menor de 14 anos, porque daí seria estupro de vulnerável. Conduta consiste em manter, sustentar, conservar, prover o necessário para que permaneça, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Então, não é o sexo que é criminalizado, mas a exploração disso. Exploração haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Então, ao invés da casa de prostituição antiga ou lugar destinado a encontros com fins libidinosos, a Lei 12.015 referiu-se a qualquer estabelecimento que serve para exploração sexual. Antigamente falava-se em manter casa de prostituição ou lugar destinado a encontros para fins libidinosos. Com a Lei 12.015 de 2009, o tipo penal passou a ser manter, por conta própria de terceiro, estabelecimento destinado à exploração sexual. Então, essa foi uma alteração legislativa. É indiferente que o proprietário do local ali compareça, já que o tipo não pune a conduta daquele que participa do comércio carnal, mas tão somente daquele que mantém o local destinado para esse fim, para essa finalidade. Trata-se de crime habitual, conclusão que se extrai do núcleo manter, isto é, comportamento costumeiro, corrente e reiterado. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, consiste na vontade consciente de manter o estabelecimento em que ocorre a exploração sexual. A consumação se dá com a reiteração de atos, como eu falei para vocês, ele é um crime habitual e, portanto, se é um crime habitual, não admite tentativa. Então, consuma-se com a manutenção de estabelecimento, lembrando que se trata de delito habitual, logo não admitindo tentativa, tá? A doutrina continua discutindo se o crime é ou não permanente, mas ele é um crime habitual. Por ser crime habitual, não admite tentativa. Tá certo? Então, encerramos daí, então, o artigo 229. E nesse bloco ainda nós vamos estudar o último crime, que é o crime de rufianismo.
O que é o rufianismo? Diz o artigo 230 que rufianismo é tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente dos seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerce, com a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. O parágrafo 1º diz assim: se a vítima é menor de 18 e maior de 14, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado, proteção e vigilância, a pena passa a ser de 3 a 6 anos. E, por fim, parágrafo 2º dispõe que se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Então vamos lá, o rufião é o que vocês chamam de cafetão, é aquele que deixa-se sustentar pela prostituição. Então o delito de rufianismo dispensa especial proteção daqueles que se dedicam ao meretrício, que por sua vez não é crime, são exploradas. Então a prostituição não é crime, mas induzir uma pessoa à prostituição, tirar proveito da prostituição é que caracteriza o crime. Então a objetividade jurídica tutelada nesse tipo penal é a dignidade sexual. A pena cominada permite a aplicação do sursi no caput e também prevê o acordo de não persecução penal. Sujeitos do crime. Quem pode ser sujeito do crime aqui? Quem pode ser rufião? Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo vivendo às expensas da prostituta. E o sujeito passivo é a pessoa que se dedica à prostituição. Se dedicar à prostituição não é crime. A vítima é essa pessoa tendo sua atividade explorada pelo rufião ou pela rufiã. Se menor de 18 anos e maior de 14 anos, a pena será de 3 a 6 anos e incidirá no parágrafo 1º. Conduta. São duas as condutas descritas aqui no tipo penal: tirar proveito da prostituição ou fazer-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Então, na primeira, eu chamo de rufianismo ativo. O rufião obtém vantagem proveniente diretamente dos lucros auferidos pela prostituta, formando uma sociedade empresarial, na verdade. Então, eu chamo de rufianismo ativo. E na segunda modalidade, que é o rufianismo passivo, o agente participa indiretamente do proveito da prostituição, vivendo às custas da meretriz, recebendo dinheiro, alimentação, vestuário, moradia e outros benefícios. Nas duas formas de execução do crime, tanto o rufianismo ativo, né, quando o rufião ele obtém vantagem proveniente diretamente dos lucros ou fazendo-se sustentar, que é o rufianismo passivo. Então, a vantagem, nas duas formas de execução, a vantagem direta ou indireta deve ser a proveniente da prostituição, originária da prostituição. Então, alguém se prostitui e mantém essa outra pessoa. O parágrafo 2º aumenta a pena para a reclusão de 2 a 8 anos, diz a lei, além da multa, se há emprego de violência, grave ameaça, fraude, acompanhem aí, por favor, ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. A pena correspondente à violência deve ser cumulada com a pena de rufianismo. O elemento trata-se de crime habitual, tá? Destacando o professor Fernando Capês também a permanência, entendimento não compartilhado pelo professor Nutti. O professor Nutti entende que é só crime habitual. O elemento subjetivo é o dolo, tá? É a voluntariedade. A consumação ocorrerá com a prática de atos reiterados, então é um crime permanente. Ou quando ele obtém vantagem proveniente diretamente, ou quando ele faz-se sustentar da prostituição alheia. Então, a consumação ocorre com a prática reiterada de atos de obtenção de proveito ou sustento por parte do rufião, e a tentativa, por força da habitualidade, não é admissível. Com isso, a gente termina até aqui os crimes contra a dignidade sexual, e mais um bloco terminamos todos eles. Obrigada, até o próximo bloco.